Olá, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Jornada Socioemocional. E hoje vamos falar da competência relacionamento interpessoal. E para conversar com a gente, estamos aqui com a Lívia, que é bacharel em Direito, psicopedagoga e orientadora educacional do Colégio Arnaldo, do Ensino Fundamental Séries Iniciais. E também com a Liana, que é advogada, educadora, formada há mais de 27 anos pela Faculdade Milton Campos. E entre vários títulos e várias especialidades que tem aqui, eu quero destacar que ela é professora da Comissão de Direito na Escola da OAB-MG. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso te receber. Hoje nós vamos falar da competência relacionamento interpessoal. Nós temos uma matriz de habilidades socioemocionais na escola. E essa matriz ela se divide em dois grandes grupos. O grupo das habilidades intrapessoais, tem ali autoconhecimento, autogestão, entre outras. E o grupo das competências interpessoais. Dentro dessas competências e habilidades interpessoais, a gente está trazendo hoje para conversar especificamente sobre relacionamento interpessoal. Eu queria começar perguntando para a Liana. Liana, dentro dessas competências e habilidades socioemocionais do conjunto interpessoal, quais são as habilidades mais importantes, as essenciais para que os jovens construam relacionamentos mais saudáveis? Olha, nós estamos falando aqui de uma escola que ela tem um conteúdo cristão. Né? A partir desse conceito, eu trouxe algumas falas, que é humildade, né? Que é a solidariedade, a compaixão e a disciplina que vem acompanhando todas essas relações. Mas tem duas habilidades que eu acho muito importantes, que é empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Né? Isso às vezes é muito difícil para o adolescente, para a criança, entender como que funciona isso. Mas nós temos noções de atividades que podem ser levadas tanto da escola quanto da família para poder ensinar esse conceito para esses adolescentes, essas crianças. Tem a comunicação assertiva. Essa comunicação assertiva, eu acho que determinados alunos, principalmente hoje a gente escuta muito em TDAH, essa comunicação assertiva é expressar o que ele sente de maneira objetiva e respeitosa. Que isso aí é um ganho que a pessoa tem ao longo da sua criação. A escuta ativa. A escuta ativa é você estar realmente ali, presente, ouvindo, se dedicando àquela fala, né? E ouvir, a gente escuta muitos barulhos, ruídos, mas escutar, a escuta ativa, ela é diferenciada. Você se entrega naquele momento. E às vezes é o que o outro está precisando, apenas falar. Então, às vezes, você fala assim, olha, eu estou sendo omisso porque eu não estou dando uma opinião. Não, você está escutando ativamente. Ou então você vai dar uma opinião assertiva. E, às vezes, também tem o caso de você falar, olha, parou, então você vai ser mais impositivo. Então, nessa questão da comunicação assertiva, tem essas vertentes, mas que são todas positivas. Quando sai disso, tem que ser direcionado, trazer de volta e colocar nesse conceito. Sim, se eu não me engano, Rubem Alves, né, que fala, a gente tem escola de oratória, devia ter escola de escutatória. Isso, exatamente. Exatamente. Acho que a comunicação assertiva, ela passa muito por aí. Saber falar e saber ouvir. Exatamente. Mesmo porque essa assertividade, ela depende muito de entender o contexto, até de se colocar no lugar do outro também, né? Associando as diversas habilidades que há, não é? Olivia, pensando nessas diversas habilidades, dentro da competência relacionamento interpessoal, duas que se destacam são o respeito e a cooperação. Fazem parte desse conjunto de habilidades para essa competência relacionamento interpessoal. Como que, na tua opinião, a família pode contribuir no desenvolvimento dessas habilidades? A escola ela tem esse papel muito importante, né, de desempenhar, de ajudar essas crianças a adquirir o respeito e a cooperação.
Mas as famílias, a gente precisa ter um relacionamento, né, linear entre escola e família, para que a gente tenha uma base sólida, para que a gente possa ajudar essas crianças a adquirir essas habilidades socioemocionais. O respeito, a cooperação, né, nas tarefas de casa, nos momentos que eles estão em conjunto, isso é muito importante para que a criança traga aquilo que ela já aprendeu muitas vezes na escola, né? No ambiente escolar, ela, o tempo todo ela é oportunizada a cooperar e a respeitar. Como, por exemplo, quando ela vai fazer trabalhos em grupos, participar de brincadeiras coletivas, isso faz muito parte do ambiente escolar. Agora, a família precisa levar isso um pouco para casa, né? As atividades de casa, todos podem ajudar. Quando a família tem oportunidade, naqueles momentos no coletivo, é muito importante respeitar a opinião do outro, né? Saber validar isso. Isso é muito importante em casa. A gente trabalha isso na escola muito forte, mas eles precisam perceber que isso faz parte de todo o ambiente social. Você tem, Lívia, assim, um exemplo de algum projeto, algum trabalho que foi desenvolvido nesse ano lá no Colégio Arnaldo que contribuiu para alguma dessas duas habilidades? Nós temos o nosso trabalho com a matriz de habilidades socioemocionais, né, onde a gente perpassa, né, por essas habilidades. E eu acho que o mais importante é entender que no ambiente escolar, os alunos conseguem fazer isso de uma forma muito natural. Para eles, isso é muito natural. Lógico que a gente sempre tem uma proposital no que a gente traz para eles. Às vezes, o trabalho em grupo, quando o professor deixa, eu vou deixar que os alunos escolham o grupo, né? Ou então que ele faça algumas escolhas assertivas para que o grupo seja mais heterogêneo. Então, isso faz com que eles respeitem e que eles saibam cooperar e entender essas diferenças. Eu vou te apertar mais um pouquinho. Olha só, é muito comum que nessas relações, Sim. enquanto a coisa acontece, né? Porque isso é enquanto a coisa acontece, é um trabalho em grupo, é um intervalo de recreio, é um trabalho em campo, seja qual for essa situação, é comum os conflitos, né? É comum a falta do respeito, é comum a falta da cooperação, né? Acontecem, vamos dizer assim, esses momentos. E muitas das vezes, né, a hora que o meu filho chega em casa, ele traz uma versão. Como é que a gente deve agir? Como é que deve ser esse passo nesse momento para contribuir? Exatamente. Isso é muito importante, que você precisa ter o respeito com o que a criança te trouxe, né? Você precisa entender, conversar, mas você precisa também escutar a outra versão. Então, é muito importante essa comunicação entre família e escola. A gente tenta, ao máximo, né, levar anteriormente para as famílias, antes que os meninos cheguem em casa, para que eles fiquem sempre, né, a par de todo o acontecido. Mas, às vezes, acontecem deles levarem as situações antes mesmo da gente. Mas, eu falo com os pais, eles trazem essa situação, agora a gente vai escutar outra versão e a gente vai respeitar o que aconteceu com eles, pontuando o que poderia ser melhor. Olha só, você está trazendo aí que o pai também precisa escutar. Exato. Aí a gente volta, né, na escutativa. Né, na empatia, de colocar no lugar do outro, porque tem um terceiro aí, né? Tem um outro aí também, né? Então, eu queria assim, que você pudesse nos ajudar trazendo assim, exemplos de atividade que ajudem aí no desenvolvimento da empatia, no desenvolvimento da escutativa, e se você tiver de outros exemplos também são muito importantes. Eu trouxe alguns exemplos aqui que eu mais uso, né, quando eu estou na sala de aula. Nós temos o círculo de compartilhamento. Isso no Mindfulness, hoje em dia, que é muito divulgado, é uma roda em que os alunos sentam um ao lado do outro, tem um mediador, que é o professor, normalmente, e um objeto, uma bolinha. Quem está com esse objeto na mão, ele vai falar das suas necessidades, dos seus pensamentos, de algo que aconteceu no passado, vai dividir com aquele grupo realmente o que vai mais interno, porque tem um momentozinho de meditação antes, e ele termina de falar, ninguém pode falar durante esse momento, ele passa para o seguinte e assim em diante. Então, esse momento é extremamente rico num grupo, porque hoje o relacionamento é muito tela com tela. Então, esse momento de intimidade em que os alunos podem colocar ali, né, entre os seus pares ali, é muito interessante. Isso a gente tem tido um resultado muito positivo. É interessante quando você fala tela, né? Tela com tela, né? Tela.
É tão diferente o olho no olho, né? As Exatamente. pessoas não são as mesmas, olho no olho e tela com tela. É. Né? E é tão difícil você fazer esse movimento de lembrar que quando você está na tela, Você não sabe quem está do você outro não lado. sabe quem é que tá, e nem como está quem está do outro lado. E nisso nós tivemos agora a lei de bullying e cyberbullying, que é de janeiro deste ano, é a lei 14.811, que trouxe a penalidade, que até então não tinha. Tinha uma lei de 2015 que falava sobre bullying, mas tinha uma multazinha, mas agora tem a multa e tem a penalidade. E essa multa, os pais estão pagando caro por isso. Porque a vigilância em casa é da família, né? Não tem como. A escola não tem como vigiar grupo de WhatsApp, ela proíbe. Não tenha um grupo de WhatsApp, né? Dentro dali dos muros da escola, ela fala, olha, não tenho. Mas a família, ela é obrigada a fazer esse controle. Ela é obrigada a pegar o celular do filho, né? As minhas, até os 15 anos, eu pegava e falei assim, olha, hora de ver o celular, me dá aí que eu quero ver. Então, a gente tem esse poder dentro de casa. E a gente tem que confiar na educação que a gente está dando. Só que, muitas vezes, os pais não estão tendo tempo, não estão tendo a vontade de interagir daquela forma com o filho, mas de uma forma democrática, mas pai e mãe sendo pai e mãe, ele consegue fazer essa educação. E a justiça não está tolerando mais nenhum tipo de cyberbullying e nenhuma omissão dos pais. Então, isso tem sido muito presente agora nos julgados. É verdade. E quando a gente observa o comportamento dos jovens, né, crianças e adolescentes, atrás das telas, né, às vezes não combina com o comportamento dele em grupo, pessoalmente. E às vezes a família nem está percebendo. Mas talvez ali é o caminho que ele encontrou para transgredir, para colocar seus impulsos, suas mudanças hormonais, as suas dificuldades emocionais, né, os seus desafios emocionais. E começa uma atitude por trás das telas muito diferente do comportamento. E geralmente negativa. Não, normalmente negativa, infelizmente. Né? Então, assim, não significa que quando ele está presente numa mesa, numa festa, aquele comportamento, ele está garantindo que por trás da tela ele não está com uma outra forma de agir e até direcionando, canalizando essa energia toda das mudanças da adolescência, né? Que explicam, mas não justificam as atitudes. E muitas vezes o que preocupa nesses jogos, que eles entram nos jogos, a gente fala assim, olha, primeira coisa, vocês estão falando que tem 18 anos e não tem. Então, o primeiro erro está aí. E aquela pessoa que ele começa a interagir, normalmente são um grupo de colegas, amigos, mas lá dentro desses jogos tem uma delegacia virtual real, que eles estão procurando o quê? Eles estão procurando abuso infantil, mas eles também estão cercando esse comportamento negativo desses adolescentes. Então, por exemplo, um adolescente estimula o outro à mutilação. Isso dentro dos jogos. Vira um desafio, tipo o Baleia Azul que teve há um tempo atrás. Então, isso é muito negativo. E outro ponto negativo é o seguinte, eles começam a se relacionar com uma pessoa que se diz adolescente, mas, na verdade, depois ele descobre que é um adulto, que é um pedófilo, e começa a exigir determinados comportamentos que podem se ferir. E nós tivemos recentemente um suicídio, uma escola grande de Belo Horizonte, devido a cyberbullying. Então pode chegar até esse ponto. Seríssimo, triste, né? Muito sério, muito triste mesmo. E quando a gente vai ouvindo essas coisas, vivenciando, sabendo dessas questões, dessas notícias, né, igual a gente está comentando aqui agora, que a gente vai percebendo realmente a grande necessidade de trabalho com essa competência, relacionamento interpessoal. Porque às vezes a gente pensa em relacionamento interpessoal de uma coisa muito simples, de um respeito, de uma gentileza, né, de uma postura mais adequada, mais polida, de lidar com o outro, e não é por aí. Não é raso, também, né? Isso também, isso faz parte. Porém, é muito mais profundo. Né? Hoje, a gente poderia dizer que o grande problema, a grande doença, né, socioemocional nessa área de relacionamento é hoje, né, tudo isso que você acabou de colocar, que nasce, né, nas redes sociais, principalmente. Né? Pode nascer pessoal, né, entre os grupos pessoais, pode, mas é mínimo frente ao universo, né, de possibilidades das redes sociais.
Exato. Né? Muito sério isso. Pensando nisso que a Liana traz sobre as telas, no Fundamental 1, nossos alunos não utilizam telas no colégio. Então, a gente consegue perceber mais esse relacionamento deles no momento do recreio, né? Nos corredores. Então, eles realmente estão se relacionando mesmo, porque quando chega o momento que eles estão com a tela, eles ficam um pouco mais reclusos, né? E a gente tem a oportunidade no Fundamental 1 de trabalhar isso neles, né? Que aquele momento seja um momento de conversar, de estar junto, de se relacionar, porque cada dia mais eles estão distanciando um dos outros. A escola vai criando esses espaços, essas estratégias, né, para que eles realmente tenham esse contato físico, pessoal. Exato. Né? E estende-se até o 7º ano do ensino fundamental essa proibição. Depois eu uso controlado, até então, né? Que é o que, como a gente está seguindo até então. Diga até então, porque tudo muda, as regras mudam, né? As leis mudam. A sociedade tem evoluído muito rápido. Isso. Então, até o momento, é assim que a gente está atuando na escola. E aí, aproveitando que a escola tem esse papel, trazendo agora o papel para a família, Liana, há também alguns exemplos que a gente possa passar para fazer em casa, que estimulem aí a comunicação assertiva, a colaboração, entre família mesmo. Eu acho que entre família tem alguns exercícios que a família pode propor, né, em grupo, uma educação mais democrática. Uma reunião semanal, olha, hoje um vai ler um poema e nós vamos pensar sobre esse poema. O que esse poema diz? É a parte de sensibilidade daquele adolescente, daquela criança. E o lúdico sempre é mais palpável, mais fácil, por mais distante que seja, né, ele é mais palpável nesse momento. Então, a gente vê esses jogos cooperativos também. A família se reunir num dia de sábado, um jogo de tabuleiro e outras questões. Vamos decidir para onde viajar, vamos decidir aonde vamos investir melhor o nosso capital, incluir esse adolescente, essa criança nessa dinâmica. E o pai ou a mãe priorizar um filho, dar aquele tempo de qualidade, ensinar para o filho, olha, isso é legal, isso não é legal, e confiar na educação que está dando. Então, esses pais responsáveis fazem toda a diferença no universo da educação. E eu tenho visto que a escola, pelo menos eu estudei um pouco sobre o Arnaldo, ele tem sido muito responsável, ele tem trazido outras competências, outras matérias e atividades para complementar de maneira positiva o que às vezes não tem sido dito ou às vezes o filho que leva para casa. Então, alguns conceitos, os próprios alunos aprenderam na escola e levam para os pais conhecerem, porque às vezes os pais não sabem, né? As coisas evoluem, mudam. Exato. Então, hoje, por exemplo, vou fazer um jantar temático, pega uma cultura diferente, faz uma comida diferente, fala sobre aquela cultura, isso interage, a família está ali junto, momento de qualidade. E isso ele pode trazer da escola, por exemplo, um júri simulado, que eu sou advogada, então é uma dinâmica que funciona muito dentro da escola. Os meninos enlouquecem, eles amam isso. E é uma maneira de ver dois lados de uma mesma moeda. E esse aprendizado, eles também costumam levar para casa. Então, olha que legal que eu aprendi hoje, como é que é bacana. A mesma coisa, tem duas formas de ver. Então, isso é muito legal. De certa forma, a gente pensar assim, que há momentos, sim, né, que a pessoa chega em casa cansada, que ela quer divertir pelo simples fato de divertir com a família, mas também separar momentos que sejam intencionais. Né? A gente tem a intenção aqui de trabalhar esse aspecto com a minha família, com meus filhos. Né? Acho que é natural que a gente queira também estar junto, simplesmente por estar juntos. Mas também trazer alguns momentos intencionais na semana, no final de semana, né, para que a família possa agir de maneira a interferir, né, positivamente e mostrar para a criança, para o adolescente, que ele se importa com esse outro lado, esse lado formativo, né, de outros aspectos. Aí a gente volta na escuta ativa e na assertividade da fala. Né? Esse filho pode virar, eu brinco que é a hora que ele chega e fala assim, olha, eu estou assim ou eu me sinto assim por tal coisa. Que às vezes ele não tem um ambiente relaxado ou só com a mãe que ele não quer passar para a família inteira. Então, esse eu me sinto como e por quê,
ele é muito importante, essa intimidade, esse tempo de qualidade. E isso acho que a gente tem que pedir os pais para que façam mais isso, orientar, né? Não deixar só para a escola fazer atividade em grupo, às vezes trazer alguns amigos para dentro de casa. Eu prefiro que as minhas filhas tragam as amigas para dentro de casa, porque ali eu estou, de alguma forma, colaborando, né? Já que eu sou educadora e advogada. Claro. É um momento bem interessante. Claríssimo. Bom, nosso tempo está encerrando. Né? Eu vou pedir, Lívia, você, né, como trouxe a nossa convidada, você que a trouxe, né, que agradeça em nome do nosso podcast. Ariana, a gente agradece muito em nome do colégio. A gente já teve outras oportunidades, espero que tenhamos próximas, né? Para que a gente trabalhe mais em conjunto, porque tem sido muito prazeroso, tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço. Foi muito importante estar aqui hoje com vocês. Foi mesmo muito importante para Eu nós. Foi tenho muito muita importante. admiração pela escola. Eu agradeço muito. Mais uma vez, Lívia, obrigado. Mais uma vez, Eliana, Obrigada. obrigado. Foi um prazer enorme. E só lembrando, quando você trouxe a questão da prática de mindfulness, né, na dinâmica, no nosso episódio sobre autoconhecimento também apareceu essa prática, né, tão importante, né, no momento para reflexão, no momento, né, de estar ali presente naquele momento. Então foi bacana como que as coisas vão Elas vão se se interligando, não é? É isso aí, encerramos mais um episódio do nosso podcast Jornada Socioemocional. Deixe seus comentários aí no YouTube. Muito obrigado, tchau, tchau.